Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3. Diz assim: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Misericórdia. Amém? Pode sentar-se, fique à vontade, tá? O Senhor fale com a sua igreja. Amados, é comum, é corriqueiro, olharmos para a igreja apostólica de 2000 anos atrás com aquela atitude assim idealista e romântica, né? Nos maravilhamos com aquele ímpeto evangelístico da igreja primitiva, com sinais, maravilhas, principalmente se você lê o livro de Atos, você fica, assim, estarrecido, você fica maravilhado com o impacto transformador no mundo da época, por intermédio dos apóstolos. Falamos dessa igreja com admiração, como se essa igreja não tivesse defeito. Como se aquela igreja fosse o verdadeiro pedacinho do céu na terra. E muitos falam, poxa, eu queria tanto ser membro daquela igreja de 2000 anos atrás. Aquela igreja, sim, é a igreja dos meus sonhos. Uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Agora, será que a igreja apostólica era tudo isso? Será que podemos colocar a igreja apostólica como sendo uma igreja perfeita, sem mácula, sem falha? Qual a grande verdade? Queridos, sem sombra de dúvida, a igreja apostólica é a igreja ideal, na qual precisamos nos espelhar. Sim, é a igreja ideal, é um espelho para nós. Eles tinham a revelação em primeira mão. Essa igreja apostólica, dos apóstolos, eles eram pastoreados pela elite, por assim dizer, por aqueles que andaram com Jesus. Olha que privilégio, né? Eles eram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Senhor se movia entre eles. A sombra de Pedro curava. Paulo ressuscitou Eutico, estava morto, né? Pedro orou por Dorcas, ela ressuscitou. Pedro orou por Enéas, não Enéas, aquele que foi candidato a presidente, mas Enéas da Bíblia. Enéas, Jesus te dá saúde, e ele era paralítico, 8 anos paralítico e ficou curado. Então, vemos ali que o Senhor se movia entre eles. Mas, apesar de ser uma igreja ideal, aquela igreja não era perfeita. Não era perfeita. Apesar de ser pastoreada por homens cheios do Espírito Santo, que aprenderam diretamente de Jesus, essa igreja tinha não poucos, mas muitos e muitos problemas. Até porque, queridos, boa parte do Novo Testamento, daquilo que nós temos do Novo Testamento, foi escrito simplesmente para resolver problema. Descascar abacaxi. Havia problemas, eles mandavam cartas para apaziguar, resolver, consertar aquela situação. E aquela igreja, a primitiva, ela era bombardeada, perturbada constantemente por heresias, por hipocrisias, por rivalidades, imoralidades e assim por diante. Tinha tudo quanto é tipo de problema que você vê hoje escancarado nas mídias, já tinha naquela época. Não existe igreja perfeita. Amém? Pois é formada por pessoas imperfeitas. Eu sempre brinco. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar aquela igreja. Você vai acabar com a perfeição. Porque o imperfeito está entrando num local supostamente perfeito. Na igreja primitiva acontecia a mesma coisa. Essa não é uma igreja com muitos problemas. E vemos no próprio grupo apostólico, a igreja de Jesus. Jesus é um pastor com 12 apóstolos. Meu irmão, que problemão!
Às vezes o pessoal fala assim, a igreja pequena não tem problema. Tem, meu irmão. Toda igreja tem. 12 apóstolos. Pedro, falador. Judas, ladrão. Olha que congregação mista. Vemos Tiago e João pedindo a Jesus para mandar fogo do céu para matar os samaritanos. Olha que crente ruim. Temos um Tomé que só cria se visse. A incredulidade. E outros problemas mais. E temos outros exemplos. Na igreja de Jerusalém, em Atos 5, você vê um casal, Ananias e Safira, dentro da igreja, mentindo ao Espírito Santo e morrendo, fulminados por Deus, não por Pedro, dentro da igreja. Problema. Na igreja de Corinto, encontramos um jovem que estava se relacionando sexualmente com sua madrasta. Que isso, pastor, está na Bíblia? Leia lá 1 Coríntios 5. Temos irmãos que estavam colocando na justiça outros irmãos. Dentro da igreja, capítulo 6 de 1 Coríntios. Em Corinto havia divisões. Uns se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e até outros diziam ser de Cristo. Eu não obedeço a homens. Meu pastor é Jesus. E quem não consegue obedecer ou se submeter à autoridade de um homem nunca vai se submeter à autoridade de Jesus. Em Corinto também muitos ficavam bêbados na hora da ceia. Também está lá, 1 Coríntios 11, 21. Muitos se embriagavam no momento da ceia. Ali tinha até os que negavam a verdade da ressurreição. 1 Coríntios 15 foi escrito justamente por causa disso. Que a gente estava negando essa verdade. Que Jesus não ressuscitou, que os mortos não ressuscitarão, não haverá juízo final. E Paulo escreve em 1 Coríntios 15 para resolver esse problema. Dizem até que Paulo ficou careca por causa de tanto problema que encontrou na igreja de Corinto. Eram muitos problemas. No entanto, queridos, o problema não estava somente em Corinto. Na igreja dos Gálatas tinha irmãos que estavam se mordendo e se devorando uns aos outros. Paulo usa esses termos. Se mordendo e se devorando uns aos outros. Gálatas 5,15. Não sei o que ele quis dizer literalmente, ele não explica, mas fala sobre isso. A chapa estava quente ali. A igreja de Filipos também enfrentava problemas por causa de duas mulheres que não se entendiam. E o problema aqui não é porque era mulher. É mulher que tem... Não. E outros problemas também era com homem. Né? Eles falam assim, a mulher tem a língua grande. O que mais tem é homem fofoqueiro. Você bota a culpa na mulher. E duas mulheres que não se entendiam. E Paulo teve que intervir. Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Dois nomes bonitos para botar na filha. Evódia e Sintique. Que sintam o mesmo no Senhor. Então havia ali problema. E o que falar da igreja de Tessalônica? Ali, nessa igreja, tinha irmãos ensinando que a vinda do Senhor estava tão próxima, mas tão próxima, que eles não queriam trabalhar. Jesus está voltando. Não, essa história sempre se repete. Isso aí é corriqueiro. Jesus está voltando. Vamos comprar um terreno lá no meio do mato, vamos todo mundo para lá, o anticristo vai se manifestar. Muitos entram nisso. E aqui tinha gente que não estava trabalhando por causa disso, porque tinha alguém inflamando. E Paulo chega a dizer, olha, aquele que não quiser trabalhar não deve nem comer. Morra de fome. Então, mas a igreja primitiva tinha também os seus problemas, as suas dificuldades, as suas incoerências. Isso não é apologia ao pecado. Não, estou relatando o problema. O ideal é que não tenha. Mas onde tem gente... Todos nasceram com defeito de fábrica, vai ter um probleminha aqui ou lá, e o pastor constantemente, seja através da pregação, do aconselhamento, vai estar resolvendo. E ele também vai ser tratado por Deus. E a igreja de Jerusalém, pastoreada por Tiago, será que tinha problemas? A igreja que estamos estudando? Meu irmão, essa carta foi escrita para resolver problema. Quem tem acompanhado desde o início, já são 19 mensagens, todas gravadas, todas na internet. E quantos problemas já vimos? Quantos? Tiago escreveu essa carta para resolver problemas. Por exemplo, na igreja do pastor Tiago tinha o problema do favoritismo. Tiago 2. Quando o rico entrava na igreja, o tapete vermelho era estendido para ele. Quando o pobre entrava, ele era jogado de escanteio. E Tiago desceu o sarrafo sobre isso. Foi duro.
Na igreja do pastor Tiago tinha também irmãos que pensavam que eram salvos só porque tinham fé. E Tiago vai dizer, olha, a fé sem obras é morta. Eu sou salvo pela fé, não preciso fazer nada, não preciso me envolver, não preciso... E Tiago vai falar, a fé sem obras é morta, é como o defunto, que está ali, só o corpo, o espírito já se foi. Na igreja de Tiago tinha também irmãos com a língua grande. Língua de trapo. Acho que até tem uma das mensagens que eu botei língua de trapo, né? Língua de trapo, que falavam entre os dentes. E eu já recomendei, eu não sei quem já viu, mas é um filme muito didático. Língua de trapo. Está no YouTube gratuito. Crentes faladores. Crentes fofoqueiros. Tinha que passar esse filme aqui na igreja um dia. Uma tela crente, no sábado à tarde, seria bem legal. E Tiago, então, escreve o capítulo 3, versículo 1 a 12, para resolver esse problema. O problema da língua. E foram 4 mensagens, se eu não me engano, só sobre a língua, do capítulo 3, versículo 1 a 12. E mais, queridos, os crentes da igreja de Tiago falavam mal uns dos outros e julgavam uns aos outros. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Essa igreja também tinha crentes que eram empresários que não pagavam os seus funcionários que eram crentes. Imagina a cena. Patrão empregado dentro da igreja, o empregado olhando para o patrão, você está me devendo meu salário. Tinha problema, e vamos estudar isso mais à frente. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 6. Coitado, então, né, do pastor Tiago e coitado dos demais pastores da atualidade que lidam com esses mesmos problemas. E quando lemos aí o capítulo 4, versículo 1 em diante, encontramos mais uma vez uma série de problemas. Aqueles crentes viviam em guerras e contendas uns com os outros. E Tiago não mediu palavras, ele usou termos aqui fortes, chocantes. Né? Ele não tinha medo, ele era ousado. De onde? Ele já faz uma pergunta. Vêm as guerras e pelejas entre vós. Capítulo 4, versículo 1, parte A. Aqueles crentes estavam vivendo em pé de guerra. Queridos, guerras e pelejas aqui são termos usados em conflitos armados. Tiago está usando um termo bélico aqui, para guerra. É como a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou de Israel com o Hamas. Guerra. A chapa estava quente naquela igreja. É claro que aqueles crentes não estavam armados, literalmente falando, mas esse termo demonstra aí um estado de hostilidade e antagonismo que havia entre eles. O clima devia estar tenso. Os termos que Tiago usa são termos fortes, como já disse. Um outro termo usado por Tiago é contendas ou pelejas, que significa luta corpo a corpo. MMA Gospel. Imagine a cena, queridos. Mais uma vez, nós não cremos que aqueles crentes estavam saindo na mão, literalmente, com socos e pontapés dentro da igreja. Talvez não seria isso. Eu acho que não chegava a esse ponto. Mas podemos deduzir que havia combates de palavras, agressões verbais e outras dificuldades de relacionamento dentro daquela igreja. Amados, aqueles crentes viviam em guerras e pelejas entre eles mesmos. E como sempre, acho que quem cunhou essa frase foi o Léo. Eles eram crentes ruins. Carne de pescoço. Eram como cão e gato. Coitado do pastor Tiago. Viu? Você tem como desligar o ventilador? Está mexendo na garganta já. Então posso... Isso, ótimo, tá bom. Então, essa guerra que vemos lá na carta de Tiago é mais atual do que imaginamos. É mais atual. O que mais temos visto esses dias é guerra entre crentes, entre pastores e entre denominações. A briga é renhida, é complicada. É triste ver os santos guerreando entre si. Um líder contra outro líder, uma denominação contra outra denominação, uma congregação contra outra congregação. Na internet é o que mais se vê, queridos. É comum, mas não é normal. E o mundo vê essas guerras religiosas e diz assim,
Rapaz, como esses crentes se odeiam, hein? O ímpio olha assim e fica espantado. E fala assim, eu não quero ir para essa igreja não. Ou eu não quero ser crente não. Porque é muito complicado o que eu vejo na internet. E esse não era o plano de Jesus, né? Aliás, Jesus orou da seguinte forma, lá em João 17, 20 e 21. A minha oração não é apenas por eles, né? Pelos que se converteram. Peço também por aqueles que crerão em mim, por nós. Jesus está falando por nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, queridos, o mundo crê quando vê unidade, quando vê amor, quando vê respeito, quando vê consideração entre os irmãos. Spinoza, um filósofo judeu que não era crente, disse o seguinte no século XII. Muitas vezes, palavra de um filósofo não crente, muitas vezes fico pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã, a saber, pregam o amor, a alegria, a paz, temperança e caridade diante de todos os homens, mas que brigam com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo, a ponto de tudo isso, em lugar das virtudes que professam, ser o principal critério da sua fé. Olha que coisa terrível. É como sempre falo, né? E sempre vemos cartazes, você está sendo vigiado. Sorria, você está sendo filmado. Todos estão olhando para nós, queridos. Se você carrega uma Bíblia ou nas redes sociais se apresenta como cristão, como seguidor de Jesus, as pessoas vão avaliar, vão te filmar. E eu te pergunto pessoalmente, você vive em guerra com algum irmão, com vizinho, com colega de trabalho? Como está o seu relacionamento interpessoal, onde você congrega, já que eu não estou falando somente com a igreja daqui, mas com outros irmãos que vão assistir a mensagem? Como está o relacionamento onde você estuda, trabalha ou mora? Você é um pacificador ou é um guerrilheiro gospel? Termo bom, né? Guerrilheiro gospel. Lembre-se, queridos, que você leva o nome de Jesus por onde vai. Você leva o nome da sua igreja. Você leva o nome do pastor. É muito nome. É muita responsabilidade que nós temos diante de Deus. Agora, de onde vinham? Ou qual a origem das guerras e pelejas entre aqueles irmãos? Primeiro, a origem das guerras e pelejas era o coração. É do interior. O problema vem de dentro. Tiago 4, versículo 1, parte B. Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Amados, o nosso coração, nosso interior, é o laboratório onde as guerras são criadas, são fabricadas, são arquitetadas. É a estufa onde elas germinam e crescem. O nosso coração é o campo onde essas sementes dão o seu fruto maldito. É de dentro. Por isso Jesus falou que é do interior do homem que procedem maus pensamentos, adultério e tanta coisa ruim, assassinato, é de dentro. Tiago vai dizer aqui que os conflitos externos são consequências de guerras e conflitos internos. Ou seja, quando a pessoa não está bem internamente, ela cria problemas externamente, por fora. E sobra, às vezes, até para um animal de estimação. Tem nada a ver com a história. Até o bichinho sofre, quando a pessoa não está bem. A guerra no coração contribui para causar também as guerras na igreja. Por exemplo, o desejo por posições, o desejo por destaque, o desejo por holofote. Isso cria sérios problemas. E a igreja de Jesus passou por isso. É um pecado antigo, não é algo novo. Não, isso aconteceu no grupo apostólico. Lembram? Tiago e João foram até Jesus e pediram: Senhor, permite que em seu reino nos assentemos um à sua direita
e outro à sua esquerda. Olha que pedido. Eles queriam proeminência, queriam destaque. Se achavam os caras. E esse pedido caiu como uma bomba nos ouvidos dos demais apóstolos e eles ficaram indignados. Então, mas a essência do pecado é o egoísmo, a ambição, o desejo louco de ter destaque, de ser conhecido e de ter fama, ser elogiado. Isso é demoníaco. Mas é mais natural, normal, não normal, mas comum do que imaginamos. E só Deus conhece o nosso coração. Às vezes, em uma igreja pequena como essa, e só Deus sabe o que vai no coração de cada um. O diabo é especialista em alimentar esses desejos em nosso coração. Ele sempre envia os seus agentes para amaciar o nosso ego, elogiar alguma realização nossa, para que venhamos inflar, inchar, né? Só que a crítica, eu sempre digo, é melhor do que elogio. A crítica é melhor do que elogio. A correção é muito melhor do que o tapinha nas costas. Eu vou ser sincero, eu amo, assim, ser corrigido. Eu gosto, por exemplo, como Biana, que é minha esposa, me dá alguns toques. Na hora você fica meio brabo, indignado, mas depois eu paro pensar, não, é minha esposa, ela quer meu bem. Então ela dá uns toquezinhos que isso me ajuda a acertar as coisas. Portanto, se há guerra em nosso interior, também haverá guerra à nossa volta. Quem está em guerra consigo mesmo por causa de desejos egoístas, sede de poder, sede por dinheiro, reconhecimento, acaba criando problemas ao seu redor. Isso é inevitável, queridos. Inevitável. Quem vive assim nunca aproveita a vida, mas sempre encontra motivos para murmurar da vida. Nunca é feliz com o que tem, mas sempre reclama do que não tem. Nunca é grato pelo que tem, mas sempre deseja o que é do outro. Aqui vai falar de inveja. Deseja o que é do outro, seja o carro do outro, seja a mulher do outro, seja o dom do outro. Eu queria ser como ele, pregar como ele, cantar como ele, tocar como ele. Eu queria ser ele. Tudo que é do outro parece melhor. Geralmente tudo que é do outro parece ter mais brilho. Tudo que é do outro é mais bonito, é mais chamativo, é mais cativante. É a velha história da grama do vizinho que é mais verde do que a nossa grama. Essa história antiga, mas como é verdadeira? Como é verdadeira? Ou seja, a vida do outro sempre parece ser melhor do que a nossa. O casamento, o carro, as finanças, inteligência, a carreira, a popularidade, enfim, tudo do outro, à distância, parece muito bom, bonito e melhor. E essa ilusão de ótica acaba gerando no coração da pessoa uma insatisfação por aquilo que Deus já lhe deu. E mais, se não tomarmos cuidado, essa visão à distância do que o outro tem, acaba fazendo um rebuliço em nosso interior. Se não tomarmos cuidado, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, essas redes, essas mídias, podem azedar o nosso coração, porque ali todos estão bem. Todos estão rindo, curtindo a vida, gastando, às vezes, o que não tem. Está lá, né? Aí você fica frustrado, você está segurando para não gastar, né? Você fica olhando aquilo ali e fala, que vidão, hein? É a vida dos meus sonhos. Mera bobagem, queridos. Às vezes, eu sou tentado a isso. E às vezes escuto algumas histórias e falo, gente, eu sou rico e não sabia. Eu não tenho problema, não. Não tenho problema. A grande verdade, queridos, é que a grama do vizinho não é mais verde do que a nossa. Não é. Sabe por quê? Se você se aproximar, vai ver que a grama do vizinho também tem praga. Se você se aproximar, você vai ver que a grama do vizinho às vezes está queimada. E às vezes tem falhas. Né? Se você parar para conversar com algumas pessoas, vai descobrir que o casamento dela não é tão lindo como parece.
está em crise, está com problema, e quem não tem seus problemas. Você vai descobrir que a vida financeira dele não é tão maravilhosa como demonstra. Não estou generalizando, tá, queridos? Eu falo assim, em tese. Vai descobrir também que o carro dele, apesar de ser do ano novo, às vezes está com parcelas atrasadas. E você está com um velhinho, mas está quitado. Eu falei, caramba. No final das contas, você vai reconhecer que sua grama é mais verde. Tem até uma frase que diz, se a grama do vizinho parece mais verde, talvez seja porque você olha demais para a dele e esqueça de regar a sua. Que Deus nos ajude a tirar o olho do outro, orar pelo outro e nos concentrar na nossa vida, no reino de Deus. Amém. Em segundo lugar, os resultados dessas guerras e pelejas internas são terríveis. Terríveis. Versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes. Olha o que Tiago vai dizer. Matais e sois invejosos. Rapaz, chicotinho, hein? Depois falo de que diguinha de chicotinho. Vocês matam, são invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amados, desejar melhores condições não é pecado. Nem desejar melhores condições de vida não é pecado. É uma legítima aspiração humana. Podemos e devemos desejar melhores condições de vida. Sim, estudar. E muito, fazer um curso técnico, se aprimorar profissionalmente. Tudo isso é maravilhoso. Maravilhoso. Mas cobiçar aqui nesse texto, né, nessa referência, não é uma aspiração legítima. Não, na verdade essa cobiça aqui é pecado. É cobiçar o que é do outro. Provérbio 21, 26 diz que o cobiçoso cobiça todo dia, toda hora. Mas o justo dá e nada retém. Não cobiçarás, é o último dos 10 mandamentos da lei de Deus. Êxodo 20, versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A cobiça pode nos levar a quebrar os outros 9 mandamentos. A cobiça pode levar uma pessoa a matar. Pode levar a pessoa a mentir, a desonrar pais, a cometer adultério e, de uma forma ou de outra, transgredir toda a lei moral de Deus. Cobiça. O resultado do muito cobiçar, diz Tiago, é nada ter. Só sonha, junta. Para nada. Eclesiastes 5,10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Amor ao dinheiro, cobiça. Conheci um casal, já falei isso em outras mensagens, e não é uma ilustração distante, foram meus vizinhos na Trindade. Eles amavam o dinheiro. Estavam assim, alinhados nesse amor. Alinhados. Comiam mal. Se vestiam mal, viviam mal, tudo para quê? Ajuntar e ajuntar dinheiro. Eles tinham uma conta conjunta, onde todo mês, por vários anos, depositavam ali as suas economias. Vários anos. A mulher viciada em cigarro e o marido também viciado em cigarro e em bebida alcoólica. Tomava da número 1 a 51. Por fim, a mulher morreu, primeiro. E ela foi enterrada como indigente. Porque o argumento do marido é, não tem dinheiro para enterrar. Foi enterrada como indigente, literalmente falando. Não demorou muito e ele também morreu agonizando em cima de uma cama. Quando a sobrinha desse casal, a única herdeira da família, pode-se dizer na verdade pegou uma herança boa. Quando foi arrumar a casa, descobriu embaixo do colchão 20 mil reais guardado. E mais à frente foram averiguar e descobriram que eles tinham
R$300 mil na conta corrente. Morreram como mendigos, com tanto dinheiro acumulado. Então, isso é patológico, não é normal. Podiam ter vivido bem, podiam ter pago um plano de saúde, podiam ter se cuidado, podiam ter vivido um pouco mais, curtido um pouco mais a vida, já que não eram crentes, não queriam saber nada de Jesus, mas pelo menos... Mas não. Tiago diz ainda no versículo 2, vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Será que realmente tinha assassinato dentro daquela igreja? Tiago diz aqui, vocês matam e invejam. E eu entendo que assassinato aqui também não é literal, mas sim o ódio para com o próximo. Ódio. É porque entendermos como assassinos dentro da igreja, sem arrependimento, é complicado. Pode ser até ter, quando há arrependimento e quando ele paga diante da lei aquilo que ele praticou. É isso? Eu entendo a conversão assim. Pastor, eu matei 20. Meu irmão, Jesus te perdoa, mas confessa um por um e vai pagar. A não ser que o juiz lá não tem prova, você só está falando que matou, cadê o corpo? Aí é outros 500. Então, muitas vezes não matamos literalmente, mas a raiva, a inveja e a crueldade que geramos tem potencial homicida. Segundo a Bíblia, o ódio é semelhante ao assassinato. E às vezes o ódio é algo tão terrível que até o próprio semblante da pessoa demonstra o ódio que ela tem pelo outro. 1 João 3,15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Até porque quem odeia é um assassino em potencial. Quem odeia é um assassino em potencial. O ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. E o que falar da inveja? Tiago diz ainda no versículo 2, vocês são invejosos. Mas Tiago conhecia bem os membros, hein? Né? Vocês são assassinos, invejosos, cobiçosos e vai embora. Então a inveja aqui é irmã do ódio. Ela está na lista dos 7 pecados capitais, né, da doutrina católica. É claro que a Bíblia não coloca a inveja como pecado capital. Na verdade, todo pecado é capital. Todo pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Não é isso? E se não houver arrependimento, uma mentirinha leva a pessoa para o inferno. Então, é um pecado terrível, a inveja. Esse sentimento terrível faz com que o homem não enxergue as bênçãos que tem e que deseje o que o outro tem. Não enxergue o que tem, quer o que é do outro. Sendo assim, a tragédia do invejoso não é o seu fracasso em si, mas a prosperidade e o sucesso do outro. Essa é a tragédia do invejoso. Tiago 3,16 já vimos meses atrás, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há também perturbação e toda obra perversa. Falamos bastante disso, já disse. Billy Graham disse certa feita que a inveja não é uma arma defensiva, mas um instrumento ofensivo, usado na tocaia espiritual, pois fere pelo prazer de ferir e mata pelo prazer de matar. Forte, né? E Tiago segue, queridos, colocando o dedo na ferida daqueles crentes, dizendo, vocês vivem lutando e fazendo guerras. Não tem porque não pedem. Versículo 2 e 3. Lutando e fazendo guerras. Ou seja, a pessoa briga e guerreia, mas não tem o que deseja porque não pede a Deus. Olha que interessante. Deus está sempre pronto a ouvir nossas orações. Amém? Viu? Desliga para mim. Isso. Jesus havia prometido o quê? Lá em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Então, nos manda pedir. Mas esses cristãos estavam aqui sofrendo esses conflitos internos e gerando problemas externos pelo simples fato de deixar de orar. Não oravam, não buscavam de Deus aquilo que desejavam, se fosse lícito. Na sua luta doentia de conseguir o que queriam, eles tinham se afastado tanto de Deus que já não se separavam mais para orar, para clamar, para pedir. Porque Deus dá, queridos.
Deus dá, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, eu creio nisso. Amados, se queremos algo que não temos, devemos pedir a Deus. Se pedimos a Deus e não recebemos, significa simplesmente que os motivos não eram puros, ou o tempo ainda não é esse. É simples assim, o Tiago não especifica aqui o que eles estavam pedindo. Ele joga na carta, mas não especifica o que eles estavam pedindo. Só diz, vocês não têm porque não pedem. E depois completa dizendo o quê? Vocês pedem, mas não recebem porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Desenhando, a pessoa não costumava orar e quando orava pedindo algo não recebia, porque a sua motivação era errada, pois pedia mal para gastar em seus prazeres. Outra versão diz, para esbanjardes em vossos prazeres. Esbanjar significa gastar à toa, literalmente. Ostentar, desperdiçar, seria um ato consumista. Comprar sem necessidade. Esse seria um pedido egoísta. Mais uma vez, Tiago não especifica que prazeres são esses. Com certeza eram coisas ruins. Coisas que iriam prejudicar a vida espiritual daqueles crentes. Por isso, Deus não dava. Irmão, se Deus nos desse tudo aquilo que pedimos, que queremos e desejamos, já estávamos no inferno há muito tempo. Certo pregador disse que Deus nos dá 4 respostas quando oramos. Interessante. Sim, não, espere um pouquinho mais. E a quarta é, você deve estar brincando com esse pedido, né? Você está brincando comigo. Você está querendo morrer mesmo? E essa última é com certeza a resposta de Deus para aqueles que pedem para gastar em seus prazeres. Sonham em ter muito para esfregar na cara daquele parente que tanto humilhou. Olha o desejo. Desejam melhorar de vida com o objetivo de humilhar o próximo. Humilhar um pai, a mãe, um irmão. Quero ter para mostrar que eu sou, que eu tenho, que eu consegui, que eu venci na vida. Tiago 4,2, vocês não têm porque não pedem. Sendo assim, o que não devemos pedir? Não tem porque não pedem. O que não devemos pedir? Porque tem aquilo que devemos e aquilo que não devemos. O que não devemos pedir? Não devemos pedir a Deus, filhos, riqueza, fama, sucesso, prestígio. Não peça a Deus para ganhar na Mega Sena. Aliás, nem jogue. Não jogue, não entre nesse mundo louco dos jogos, queridos. Tem gente que agora é jogo de futebol pela internet, tanta loucura. Gente que gasta aquilo que não tem, sonhando em ser milionário. Peça somente o pão de cada dia. Peça a Deus saúde para trabalhar. Peça a Deus inteligência para exercer as suas funções. Quer ver, a pessoa luta tanto para conquistar, come mal, se veste mal, tudo para conquistar, daqui a pouco perde a saúde e gasta tudo que conquistou para recuperar a saúde e não consegue. Não estou fazendo apologia à miséria, à pobreza, nada disso, queridos, tá? Me entendam. Estou falando assim da ênfase, da loucura, do frenesi que muitos vivem hoje em dia. Provérbios 30, versículo 7 a 9 é o que diz. 2 coisas te pedi, não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixes nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura estando farto, rico, tendo muito, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Que oração sábia! Que oração sábia! O que mais não devemos pedir? A nossa morte. Tem gente que pede na hora da crise, do problema, do conflito, da crise financeira. Porque, queridos, na hora do problema, muitos se afastam. Quando a falência vem, todos te abandonam. Estava escutando agora, cedo, de tarde, um depoimento do Eike Batista, de 34 bilhões, sobrou alguns milhõezinhos, perdeu tudo, e alguém perguntou para ele, e os teus amigos do passado, ficou alguém?
dos seus funcionários, dos altos funcionários, foi todo mundo embora. Não ficou nenhum. Só minha esposa ficou comigo até agora. Meus filhos. Eu peguei isso como uma lição. Eles estão juntos na hora da dor, do sofrimento. Então, muitos na hora do sofrimento, do desespero, na falência, no divórcio, ou perda de um familiar, pede a morte, mas não devemos pedir a morte. Agora, o que devemos pedir, para concluir, são tantas coisas que devemos pedir. Perdão pelos nossos pecados, é todo dia, queridos. Perdão pelos nossos pecados. Sim, o enchimento com o Espírito Santo, a salvação dos nossos familiares, o pão de cada dia, a alegria da salvação. Precisamos pedir a cura de alguma enfermidade. Quando vier algum sintoma, vai ser um médico, mas primeiramente, vá a Deus, busca o Senhor. Ele continua curando, libertando, salvando. Precisamos pedir a Deus também sabedoria para viver nesse mundo tão complicado em que vivemos. Sabedoria no local de trabalho. Sabedoria para ser luz do mundo e sal da terra. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. E quando não soubermos o que pedir, nessas horas precisamos confiar na intercessão do Espírito Santo. Pastor, não sei nem o que pedir. A Bíblia diz, Romanos 8:26. Da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que não sabemos clamar, pedir, Ele intercede por nós em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor, por essa carta tão rica, que aprendemos até com os erros deles, Senhor. Aprendemos até com os erros deles. Ajuda-nos a não errar também, Senhor, como eles erraram em tantas coisas. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, Pai. Pois eles tinham língua e nós também temos. Ah, Senhor, eles tinham corações, guerras internas, nós também temos. Então ajuda-nos, Senhor, a vencer cada uma da batalha que é gerada, processada em nosso interior. Que não venhamos a invejar. Não, Senhor, mas dar glórias a Ti pela conquista do outro, pelo bem do outro, por tudo que o outro tem. E valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por Tua bondade, por Seu favor, por Tua misericórdia. Prepara o nosso coração, Senhor, nessa noite também. Mais uma vez para participarmos da ceia do Senhor. Ah, Senhor, limpa-nos, lava-nos de tudo aquilo, Pai, que possa ser um embaraço. A Tua palavra diz, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão, beba do cálice. Não é para examinar a vida de ninguém, ó Pai, é para examinar a minha vida. E depois desse exame não é para fugir da ceia, não. É um exame, meu Deus, para nos arrepender, para botar a boca no pó, para pedir a Ti perdão, pedir a Ti misericórdia, pedir a Ti, Senhor, purificação e ajuda, e participar desse memorial da morte e ressurreição do Teu Filho Jesus por nós. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te glorificamos, em nome de Jesus.